Ela não resistiu. Morre mulher que caiu do ônibus do metrô da Superfície na Gávea. Juliane Campelo da Silva, de 31 anos, sofreu um traumatismo craniano e estava internada em estado grave no CTI de um hospital particular em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A reportagem é dela, Branca Andrade, na tela, vamos ver. Juliane Campelo da Silva Laiana, de 31 anos, que caiu de um ônibus do metrô na Superfície, na Gávea, na zona sul do Rio, na última terça-feira, morreu ontem em um hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A passageira caiu do veículo e sofreu ferimentos graves após ser pressionada contra a porta de acesso para pessoas com deficiência, que cedeu e abriu. Ela estava hospitalizada desde a manhã de terça-feira, quando ocorreu o acidente. Depois da notícia da morte da jovem, hoje, pela manhã, passageiros estavam com medo. Mesmo assim, este homem viajou encostado na mesma porta que falhou a trava e acabou ocasionando a morte da mulher. Não deveria viajar tanta gente em pé ali, porque não é seguro, não é legal, né? Não é só nesse ônibus, é em todos os ônibus do Rio de Janeiro. Em depoimento à polícia, o motorista disse que quando a porta para deficientes é aberta, automaticamente um mecanismo de segurança é acionado e o veículo desacelera. Segundo ele, o problema que teria causado o acidente seria uma falha na fabricação do ônibus, uma vez que outras duas empresas teriam enfrentado o mesmo problema com portas para deficientes físicos em veículos semelhantes. No documento, as duas empresas citadas pelo motorista seriam a Transurb e a Três Amigos, que teriam registrado acidentes no final do ano passado. O acidente que causou a morte de Juliane aconteceu na última terça-feira nesta curva na Gávea, em frente à PUC. Logo após o acidente, uma ambulância do SAMU prestou socorro à vítima, que estava desacordada, e foi levada para o Miguel Couto. Ela já chegou desacordada e colocaram um respirador para auxiliar na respiração dela, porque ela não estava conseguindo respirar direito. O neurocirurgião disse que o trauma foi muito forte e que afetou muito o cérebro. Ela ficou na sala de trauma e precisava ser transferida para uma UTI, mas não tinha vaga no hospital. Juliane foi transferida para o Hospital Caxias d'Or na manhã de quarta-feira por conta da gravidade de seu estado, mas não resistiu e teve morte cerebral. Como é doadora de órgãos, o corpo só deve ser liberado para enterro nesta sexta-feira. Em nota, a Secretaria de Transportes disse que está fiscalizando os ônibus e o Metrô Rio lamentou o ocorrido e disse que está prestando assistência à família da vítima. Eu queria ter imagens dessa fiscalização. Eu queria ter imagens. Porque eu, Jackson, Branca, Fabiano, Rodrigo Assis, Rodrigo Monteiro, estamos todos os dias nas ruas. E a gente ainda não viu fiscalização num ônibus como esse. Eu vejo, como diz a Isabela Benito, BRT andando de porta aberta e ninguém fiscaliza nada. Agora, um ônibus como esse, que presta um serviço para uma empresa, aí que deveria se ter uma fiscalização maior, porque isso é contrato. E o dinheiro que se paga é um dinheirinho alto. Eu sei que um ônibus como esse, o contrato costuma ser em torno de 40 a 50 mil por mês. Por ônibus. Quanto dá isso aí de dinheiro? Agora, por que não fiscalizar? É um absurdo. Eu vou lá para a porta do hospital para conversar com a minha amiga Branca Andrade. Branca, primeiro, todo o meu carinho para a família, para a esposa da Fabiane, que ontem estava desesperada. O irmão dela sequer conseguia falar. A Fabiane, que trabalhava no Hospital Miguel Couto, no setor justamente de captação de órgãos. E ela já deixou escrito no documento dela que ela era uma doadora de órgãos. E ainda hoje, o irmão dela, conversando com a Isabela Antais, nossa produtora e apresentadora também do Cariocou, ele disse, nesse momento a gente está concentrado em orações, a família está muito unida, porque os órgãos da minha irmã estão sendo captados ali para que possam ser doados, e a gente vai dar o trâmite que a gente precisa dar para que ela descanse em paz. Uma tragédia, né, Branca? Uma tragédia. Imagino como deve estar o clima aí na porta aí do hospital, o Caxias d'Or, em Duque de Caxias, minha amiga. Boa tarde, se é que a gente pode dar boa tarde, né?
Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que assistem o SBT Rio. Ainda há pouco, um colega de trabalho da Juliane, que trabalhava com ela exatamente no Programa Estadual de Transplante de Órgãos, veio aqui conversar comigo em off, disse que ela era uma pessoa fenomenal, uma pessoa muito querida, e comunicou, conversou comigo dizendo que a equipe de doação de órgãos do Programa Estadual de Transplante chegou aqui por volta de 9h40 da manhã. A previsão é que a retirada dos órgãos após a morte cerebral termine por volta das 2h da tarde e o enterro da Juliane deve acontecer ainda nesta sexta-feira. Caio, é importante a gente ressaltar que o motorista desse ônibus do metrô na superfície, que estava à frente desse veículo no momento do acidente, em que a Juliane caiu pela porta destinada a pessoas com deficiência após uma curva ali na Gávea, próxima à faculdade PUC. 2 pessoas esbarraram nela, ela caiu, ainda prestaram socorro, mas ela não resistiu. Esse motorista prestou depoimento oficial e nesse depoimento ele alegou que haveria um defeito de fabricação nesses ônibus, que inclusive já teria acontecido 2 outros acidentes com 2 outras empresas no final do ano de 2022. E aí, por conta dessa informação em que ele prestou no depoimento de que a trava da porta destinada à pessoa com deficiência teria falhado e por isso a tragédia, o acidente teria acontecido, nós fomos atrás, a nossa produtora Isabela Antais foi atrás da Mercedes-Benz, que é a empresa que fabrica os ônibus aqui da cidade do Rio de Janeiro. E em nota, a empresa disse que é responsável apenas pela fabricação dos chassis desses ônibus e que as carrocerias são fabricadas por outras empresas responsáveis por esse tipo de setor. E que, no caso da manutenção de portas e travas, as empresas responsáveis pelos transportes é que devem ser responsabilizadas e responder com relação a esse fato. Nós ainda não conseguimos contato novamente com a empresa que administra o transporte para falar, então, sobre essa alegação do motorista em depoimento oficial à Polícia Civil sobre essa possibilidade de uma falha na trava do ônibus por conta de um defeito de fabricação. Assim que nós tivermos resposta, nós voltaremos com essa informação aqui no SBT Rio. Caio. A gente pedir a Autoviação Tijuca que aluga esses ônibus para o consórcio ali, para o Metrô Rio, para que dê uma nota falando sobre isso. Esse ônibus, essa carroceria aí, é uma Neobus, ok? Tá? Então, automaticamente, é importante a gente falar o seguinte, não tem nada a ver com chassi da Mercedes, não tem nada a ver ali, a gente tem que falar de carroceria, e esse tipo de porta está sendo utilizada por várias carrocerias, Caio, Marco Polo, entre outras. E a gente viu da outra vez que o problema aconteceu numa porta similar a essa, em um outro ônibus de um outro tipo de carroceria. Então, a gente tem que saber qual o nome da empresa que fabrica esse tipo de porta especial para acesso de deficientes. Porque essas portas são compradas pelas empresas que acabam construindo esses ônibus ali, para que a gente possa saber se existe algum tipo de problema acontecendo. De repente vai ter que passar por um recall. Essa porta aí, ó. Esse tipo de porta é fabricada por alguém, ok? Por uma outra empresa, para ser colocada ali. Se você perceber, os ônibus hoje, que tem essa porta no meio, basicamente a estrutura é a mesma, com carrocerias diferentes. Agora, a carregosa, aquilo que a gente fala, é falta de fiscalização. Porque você já sabia que esse ônibus aí, ó, esse ônibus mequetrefe, saiu de dentro da garagem com um problema na porta, ele não era para estar circulando, ok? É o que acontece com o BRTzinho azul lá, que está circulando com a porta aberta, já sai com defeito. Se não tem fiscalização, as pessoas morrem aqui na rua. Sim, esse é o problema, né? Na verdade, até fiz graduação aí na PUC, né, olhando, foi logo quando começou esse metrô na superfície, né, que eu ficava o tempo todo olhando e perguntando, cara, metrô na superfície, mas é um ônibus, né, não tem por que deram esse nome, metrô na superfície, mesmo que é uma coisa que até hoje não faz o menor sentido para mim, mas beleza, assim, e uma coisa interessante, né, que o Caio é obcecado por ônibus, né, diga-se de passagem, ele tem realmente uma obsessão real por ônibus, então tudo de ônibus, de mecânica de ônibus, de logística de ônibus, de fiscalização
gestão de ônibus, ele sabe. Provavelmente se não fosse jornalista, seria motorista de ônibus. Não, mas e quando ganhar na Mega Sena, ele já falou... E quando ganhar na Mega Sena, ele já falou que vai... Eu já falei que eu vou comprar o BRT, vou comprar o BRT. Vai ser dono de empresa de ônibus, ou seja, é muito engraçado aí falando do mecanismo, próxima perícia de acidente de ônibus, já vou chamar até o Caio, né? Pode me chamar, mas sabe o que é importante a gente falar sobre isso? Não, mas é. Que eu estou falando de um ônibus ali, basicamente mais novo, tá? E aquele outro acidente, teve um acidente com aquela senhora da cadeira de rodas e uma outra pessoa que caiu do ônibus de uma porta similar a essa. Já o terceiro. E ninguém fez nada. Ninguém pediu uma nota. Não só a nota a empresa de ônibus ou a nota a empresa que construiu a carroceria. Não é só isso. É a empresa que fabrica esse tipo de equipamento que vai nessa porta ali do ônibus. Tem que fazer. Eu estou falando do ônibus basicamente mais novo. Se a gente for na Zona Oeste do Rio de Janeiro e ver aqueles cacarecos que rodam lá, minha Zona Oeste, fala para mim como é que é isso aí. Ônibus da aviação Palmares, ônibus da aviação Pégaso, que é um absurdo aqueles ônibus circularem lá sem ar-condicionado, com pneus carecas, portas que não funcionam, onde deveria ter vidro tem chapa e ninguém faz nada. Tem que acontecer acidente, gente. O acidente aconteceu. Uma jovem de 31 anos, com toda a vida pela frente, casada com outra jovem linda também, um casal lindo, com muitos sonhos destruídos. Os sonhos destruídos pela ganância de muitos. Eu vou voltar com a Branca Andrade, porque, Branca, aquilo que a gente fala, a ganância de muitos faz com que as famílias possam chorar. Porque se eu tenho na Zona Oeste ônibus sucateado e largado, interessa alguém deixar aqueles ônibus circularem. E esse ônibus aí, que acabou causando o acidente, é um ônibus que presta serviço ao metrô, são ônibus alugados pelo metrô, tem contrato, eu acho que tinha que investigar tudo isso. A Polícia Civil tinha que investigar tudo isso, botar alguém atrás das grades, que aí, Branca Andrade, a gente começaria a dar uma resposta para as famílias de vítimas de pessoas que caíram de ônibus aqui no Rio de Janeiro. O ano passado esse número foi surpreendente e a gente já começa o ano com essas notícias que chamam a atenção, Branca. Pois é, eu acho que o primeiro passo, Caio, já foi dado. A partir do momento que o motorista, em depoimento oficial, a Polícia Civil já sinaliza que existe a possibilidade de ter um defeito de fabricação naquela porta, né? Ele, inclusive, no depoimento também relata que quando aquela porta para pessoa com deficiência é aberta, automaticamente um sistema de segurança é acionado e o ônibus desacelera automaticamente após isso. Então, só do motorista prestar esse depoimento de forma clara para a Polícia Civil já vai ter esse ponto de partida para ir atrás dessas informações e ir, inclusive, atrás dessas outras duas empresas, a Transurb e a Três Amigos, que também tiveram registros de acidentes similares no final do ano passado, para, de fato, descobrir se existe uma falha mecânica, se é necessário fazer um recall, né, com relação a esse tipo de tecnologia que é utilizada para facilitar, na verdade, a vida da pessoa com deficiência que precisa descer e subir do ônibus de forma mais fácil. Agora, também vale o alerta, Caio, para a população em geral que não utilize esse mecanismo e que elas fiquem longe das portas, né? A gente sabe que o ônibus circula muitas vezes cheio. Hoje, pelo menos, eu estive lá nesse ponto de ônibus para entrevistar várias pessoas e a gente viu, inclusive, pegamos imagens de um homem encostado nessa porta, quando estava saindo, porque não tinha onde sentar. Então vale o registro para a população, para que volte aquela velha norma, né? Não tem onde sentar, fica longe da porta por uma questão de segurança. Não foi o caso da Juliane, mas vale o alerta aí para evitar que novos acidentes aconteçam. Caio? Certeza, e a polícia tem que investigar e criminalizar as empresas que permitem, Branca Andrade, que esses veículos com problemas possam estar circulando. Entre vocês pensarem em botar o dinheiro no bolso, passe a pensar no seu passageiro, na população que depende de ônibus como esse todos os dias. Ônibus largados, sucateados e muitos com falta de manutenção. Branca Andrade, obrigado.